Ó, botei para gravar na mão. Bom, boa noite a todos. Hoje estamos retomando aí nossas reuniões de urologia, que ano passado se iniciaram durante o período da pandemia e que acabou que se tornou um sucesso aí e algo muito proveitoso aí para todo mundo. Essa reunião, ela, só relembrando, eu acho que tem alguns residentes de primeiro ano que estão chegando aí, é uma reunião, ela é aberta, ela é pública, a gente grava, tem um canal do YouTube, mas é uma reunião muito voltada para os residentes, né? Para que eles possam participar, fazer perguntas, enfim, interagir. Enfim, a gente traz convidados de fora, dentro da UERJ, o Diogo teve a formação dele, parte na UERJ, né? Então é um momento aí, é 1 hora exata, nunca passa, é de 8 às 9, 9 horas é o limite, quem estiver falando a gente encerra. E a ideia é trazer sempre, enfim, conhecimento científico, coisas modernas não, atuais, né? Tanto é que a gente está abrindo hoje essa reunião com os melhores momentos da ASCO-GU. A ASCO-GU, para quem não sabe, é um encontro de oncologia clínica que ocorre nos Estados Unidos, normalmente é na cidade de São Francisco. Esse ano ele foi todo online, foi no início de fevereiro, e é uma parte do grande congresso de oncologia, né, que ocorre anualmente também, focado exclusivamente no trato geniturinário. O Diogo é um amigo já nosso de muitos anos, foi meu colega de turma. O Diogo tem uma formação aí grande, fez clínica na UERJ, é aluno da UERJ também, na residência, né? Formado em oncologia. Ele hoje trabalha na Oncoclínicas, que é um grupo de oncologia bem forte aqui no Rio de Janeiro, e ele é membro também do LACOG, né, que é um grupo de cooperação latino-americano em oncologia, é um grupo que desenvolve muita pesquisa e publicação, inclusive em congressos internacionais. Então, o Diogo, ele já há muitos anos, né, eu acho que tem uns 10 anos aí que ele é uma liderança aí da oncologia, especificamente na questão geniturinária, numa época aí que a oncologia geniturinária era mais ou menos um patinho feio, porque essas grandes drogas aí modernas vieram, enfim, a própria quimioterapia com docetaxel veio tudo muito recentemente, nos últimos 10 anos, essa quantidade enorme de drogas que apareceram. Então, o Diogo hoje vai nos trazer os melhores momentos da ASCO-GU. Infelizmente, são 30 minutos, depois a gente vai conversar mais 30 minutos. Eu acho que é uma tarefa um pouco hercúlea reduzir tudo em 30 minutos, até porque tem segmento próstata, rim, bexiga, tumores raros, mas eu tenho certeza que ele vai trazer alguma coisa de interessante aí que ele pensou aí desse congresso e depois a gente faz um bate-papo. Com a palavra a você, Diogo. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, Paulo. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. Como o Paulo falou, eu tenho um carinho muito grande pelo Hospital Pedro Ernesto. Eu fui residente da enfermaria 11 e 12, ainda com o professor Fernão, que já não está mais entre a gente, mas era um expoente aí da clínica médica. Eu sei que eu estou falando para cirurgiões, mas Paulo e eu, a gente era da mesma turma. Paulo entrou na cirurgia geral e eu entrei na clínica médica, a gente ficou junto aí. Paulo não frequentava as festas do CASAF, ele sempre foi um rapaz certo e sereno e de família. Eu já ia de vez em quando, às vezes eu tentava arrastá-lo, mas ele não queria, não bebia, né? Ia ir para as meditações dele transcendentais, né? Então é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Diogo, sou médico oncologista, como o Paulo já falou. Essa apresentação, acho que eu já posso compartilhar aqui a minha tela. E como vai dar certo isso? Igor, está aqui minha conversa com você, como você viu. Vamos lá. E vocês veem a minha tela bem? Sim, estamos vendo bem. Vou só fazer uma coisinha aqui, que eu descobri que o Zoom ele tem um probleminha de funcionalidade. Pronto. Então, eu sou médico oncologista do grupo Oncoclínicas, sou focado em oncologia geniturinária. Atualmente, eu sou diretor educacional do LACOG-GU. Para quem não está muito habituado, né, existem vários grupos cooperativos de oncologia, grupos para fazer pesquisa clínica.
e o grupo latino-americano é o LACOG, né? Então, eu cuido aí da parte educacional de GU, tenho um braço aí no pensar na melhor forma de fazer saúde, né? Que é um termo chamado Value-Based Healthcare, tem um treinamento aí na Harvard Business School nisso, atuo um pouco nesse sentido, e tem um podcast também, convido todos a escutar, o podcast em Ideias de Saúde. Paulo é assíduo ouvinte desse podcast, né? Bom, falando um pouquinho sobre a Asco Gil, como o Paulo já falou, ela foi totalmente online, foi no fim de semana do Carnaval, quinta, sexta e sábado. Foi uma Asco Gil bastante interessante. A grande tentação do oncologista quando ele faz um pós-Asco como esse é de falar demais de novas drogas, mecanismo de ação, formas de tratar diferentes, e eu acho que isso na prática clínica tem muito pouco impacto, principalmente para o cirurgião. Por outro lado, tem coisas que eu acho que todo cirurgião, todo urologista deve saber. Então eu separei aqui os 4 artigos, coisas mais importantes para ser faladas, de próstata, rim, bexiga e testículo, e dei um foco assim na apresentação, muita coisa foi falada, mas eu dei um foco naquilo que o urologista deveria saber, tá? Também pedi ao Igor Martinez, que é radio-oncologista, radioterapeuta do Grupo Oncoclínicas, trabalha comigo e também é da UERJ, para falar rapidamente sobre um estudo que foi apresentado de radioterapia. Então, quando eu terminar essa parte inicial de próstata, eu vou pedir para o Igor dar só uma pincelada e se apresentar também. Então, vamos lá. Falando um pouquinho sobre câncer da próstata. Bom, o primeiro estudo que eu achei interessante, vocês já devem estar se habituando a ouvir falar no PET com PSMA, que é um tipo de PET scan, vocês sabem, né? O PET é uma fusão de um exame cintilográfico com uma tomografia. O PET com PSMA é uma comparação direta entre o PET com PSMA e a ressonância multiparamétrica da próstata, que é um exame que a gente já tem difundido e para uso difundido para avaliação intraprostática e de extensão local do câncer de próstata. Então, a gente já sabe que o PET com PSMA ele é excelente para doença oculta, né? Aquele paciente que fez uma cirurgia da próstata, por exemplo, o PSA está subindo, tomografia, ressonância, cintilografia óssea, não mostram nada, um PSA acima de 0,6, a gente já tem uma taxa de detecção bastante interessante. Então, a ideia agora era saber, será que o paciente que tem doença localizada, ele se beneficia de fazer um PET com PSMA? Bom, então, essa foi a ideia do estudo, né? Avaliar a bilateralidade, avaliar a extensão capsular e avaliar a invasão de vesícula seminal. Então, aí está o desenho do estudo, cerca de 400 pacientes, todos os pacientes foram submetidos tanto à ressonância multiparamétrica quanto ao PET com PSMA. A maioria desses pacientes eram pacientes de alto risco, né? 20% eram de risco intermediário, e aí a dosagem de PSA estava mais ou menos dividida, assim como a classificação de Zup. Eu imagino que todos vocês já conheçam a classificação de Gleason, que a Gleason começa em 6, né? 3 mais 3 e vai até 10, 5 mais 5. Essa classificação está sendo substituída pela classificação da Sociedade Internacional de Patologia, que é a classificação de ISUP, né? Que vai de 1 a 5 também, mas que se baseia na classificação de Gleason. Então, vale a pena vocês darem uma olhadinha nisso também, né? Então, aí está o estudo para avaliar tanto a localização quanto a detecção de câncer de próstata, e indo basicamente para os resultados, né? Em relação à localização, então, o que importa aí, na verdade, é que a curva, né, esteja... Quanto maior a área embaixo dessas curvas, maior é a capacidade e a especificidade do exame de detectar. Então, a gente consegue ver aí primeiro a relação entre os leitores, né? Existe uma correlação bastante interessante. E aí, quando a gente vai avaliar análise por segmentos, a gente vê que não tem uma diferença muito significativa entre o PET e a ressonância, ou o PET mais a ressonância, né? Não tem uma mudança muito grande. Talvez a ressonância seja um pouquinho melhor do que o PET. Quando a gente olha para a detecção então, de câncer, não há uma diferença muito grande. O PET ele é um pouquinho melhor, mas é uma diferença de 2%, e o PET com ressonância ele também é um pouquinho melhor, mas também é uma diferença de 2%. Então, na prática, do ponto de vista de custo-efetividade, talvez não justifique, pela questão do custo do PET, você fazer PET para detectar, localizar onde está o câncer dentro da próstata, né?
Agora, quando a gente olha para a extensão da doença, aí, de fato, a ressonância é melhor do que o PET. Então, para avaliar onde que a doença está distribuída na próstata, bilateralidade, para avaliar a extensão extracapsular, que é uma coisa extremamente importante para vocês, pode ajudar aí na determinação da cirurgia. Assim como na invasão de vesícula seminal, a ressonância ela se equivale à combinação, o PET agrega muito pouco, e a ressonância realmente, para a avaliação do T, ela é significativamente melhor. Então, é uma informação interessante para a gente ter. E aí, em conclusão, a gente consegue ver o quê? Que o PET com PSMA versus a ressonância, eles têm, para detecção de doença, uma eficácia semelhante. Quando a gente vai ver especificamente para estadiar o tumor, a ressonância ela é melhor do que o PET. A combinação deles parece ser muito boa para avaliar a extensão do tumor, mas não a detecção de câncer, né? Então, essa informação é interessante porque essa é uma tecnologia que está chegando. Quando vocês forem começar a trabalhar na medicina privada, ela vai ser muito falada. O PET com PSMA está sendo pedido, ao meu ver, de uma forma muitas vezes indiscriminada, então é importante a gente ter essa informação. O outro estudo que é interessante, né, é o estudo Therapy, que está trazendo uma nova modalidade de tratamento, que é a modalidade de você ligar aí essa molécula que se liga ao PSMA, eu vou explicar um pouquinho o que é o PSMA, com o lutécio, que é um radiofármaco, que se liga, então, como se fosse uma bomba relógio, vai lá e mata a célula. Tá aí o lutécio, então. Então, o PSMA é um antígeno específico da membrana prostática, que tem uma especificidade muito grande pelo câncer da próstata. E aí, o que você faz? Você dá o lutécio, que é uma substância radioativa que a gente já usa para outras doenças, como, por exemplo, o tumor neuroendócrino, e aí você vai lá e ataca a célula, né? E com isso você consegue ver uma eficácia, né? O estudo fase 2, que já foi apresentado na ASCO do ano passado, os dados iniciais, comparando lutécio versus cabazitaxel, e que é uma quimioterapia, né? O Paulo falou do docetaxel, o cabazitaxel é da mesma classe. E quando a gente olha, esse é um gráfico que a gente chama de waterfall plot, né? Então, quero chamar a atenção de vocês para duas coisas. Em primeiro lugar, percentual de resposta, né, do PSA é 66% versus 37%. E se vocês forem olhar, como parece uma cachoeira mesmo, essa cachoeira é muito mais gordinha do lado direito, que é o lutécio, do que do lado esquerdo, mostrando que para uma população específica de pacientes, o lutécio é melhor do que a quimioterapia, que a gente já tem, então, um esquema bastante ativo, né? Quando a gente olha sobre a vida livre de progressão, a gente consegue ver que o lutécio é melhor do que a quimioterapia também, atrasa a progressão da doença. E quando a gente olha para a taxa de resposta, também é uma taxa de resposta maior do que o dobro de lutécio versus o cabazitaxel. Esse é um esquema que eu acho que talvez vocês, no hospital universitário, consigam ver até antes, por exemplo, de um PET com PSMA, um lutécio com PSMA, porque é uma tecnologia que depende muito mais da iniciativa do serviço do que efetivamente de você fazer, de você comprar, fazer uma grande tecnologia, até mesmo como o cabazitaxel. O cabazitaxel não tem no SUS, né? E aí, uma outra coisa que é muito importante, que é a piora clínica. Então, a quimioterapia, a gente sabe que ela tem um impacto na qualidade de vida do paciente, e quando a gente compara com o lutécio também atrasa a piora clínica, né? Então, em conclusão, aparentemente, para uma população selecionada de pacientes, aí lembrando, o paciente tem que fazer um PET com PSMA, tem que ser positivo, tem que fazer um PET com FDG, tem que ser negativo, tem um grupo de pacientes que se beneficia de fazer lutécio. Então, é uma estratégia bastante interessante. Falar rapidamente para vocês, vocês devem ter ouvido falar em BRCA1, BRCA2, a BRCA2 está muito associada a câncer da mama, né? Bom, esse grupo, essa família de genes, né, BRCA1, BRCA2, elas fazem parte de uma família maior, que são os genes que estão associados ao reparo do DNA. Então, lesões do DNA que acontecem e que são reparadas através de genes dessa família. Bom, a gente tem uma droga, que é um olaparib, que é um inibidor de PARP, que foi recentemente aprovado para pacientes que apresentam mutações do reparo do DNA. E esses pacientes, a validação foi feita nesse estudo aí, Profound. Está aqui a randomização do estudo, né, mostrando uma escolha aí entre as coortes BRCA1, 2 e ATM,
ou a coorte B de outras alterações também dessa família. O que eu quero falar para vocês? Que tem aí 4 genes e que aparentemente se beneficiam de fazer o tratamento especificamente com essa droga olaparib. Dessa família toda, né, de 22 genes, o BRCA1, o BRCA2, o ATM e o CDK12. Então, por que isso é importante? Na prática, dependendo do estudo, você vai ver até 30% dos pacientes apresentando alterações de reparo do DNA, né? Sejam elas germinativas ou somáticas. Então, isso é uma coisa que, de cara, eu queria que assim, quem está entrando agora na residência já incorpore isso. BRCA1, BRCA2 é uma doença para câncer de próstata, talvez mais importante do que é para câncer da mama, talvez até mais que é para câncer de ovário, pensando na incidência de câncer de próstata, pensando na incidência de câncer de ovário. Então, levem para vocês que, a partir de agora, vocês sempre vão ter que ter alguma informação a respeito de aconselhamento genético, e aí a gente pode entrar num outro momento nas informações de quando fazer o aconselhamento. Essa é o último slide de próstata. Igor, você quer falar alguma coisa rapidinho sobre o estudo de radioterapia? Oi, Diogo. O estudo foi apresentado na ASCO-GU também, né? Isso, Não teve nada de muito interessante, né? Porque foi, na verdade, um estudo de dose de radioterapia de resgate, uma dose ou outra. Radio-oncologista adora fazer esses estudos de dose, né? Não, verdade. É o que tem, né? Eu acho que para a próstata, que a gente faz uma dose muito alta, né? Que é praticamente o que a gente, junto com cabeça e pescoço, faz a maior dose da radioterapia, que é 70 grays no leito prostático. Então, ele comparou fazer 70 contra 64, né? Ele tirou 3 frações da radioterapia. E ele viu que não teve impacto, né? Em questão de resultado, de sobrevida livre de progressão, e essa dose menor, o paciente teve menos toxicidade, principalmente gastrointestinal. Então, sim, é uma opção que a gente tem, acho que principalmente para lugares que a gente não tem tanta tecnologia, a gente pensar em reduzir um pouco a dose para poupar os pacientes, né? Acho que o pessoal da urologia faz muito esse acompanhamento dos pacientes pós-radioterapia, vai ficar bem satisfeito se a gente conseguir dar um pouco menos de toxicidade. Para quem chegou agora... Oi. Pode falar. Oi. Igor, muito obrigado aí por participar da nossa reunião. Nesse caso, foi na radioterapia como tratamento primário, ou radioterapia de resgate, ou ambos? Não, foi só para resgate. Ele comparou só os pacientes operados, né? Ele fazia 70 versus 64. Com a próstata presente, a dose é um pouco diferente, e hoje a gente tende a fazer mais hipofracionamento, né? A gente coloca o tratamento em um tempo mais curto. Não me apresentei, eu sou Igor Martinez, eu trabalho lá no Oncoclínica também com o Dr. Diogo, e eu também entrei agora recentemente no Pedro Ernesto, também estou trabalhando aí na radioterapia. Eu até cheguei aí na última aula de vocês da urologia, vou tentar aproximar mais aí do pessoal, e quando vocês precisarem de alguma coisa da radioterapia, eu estou à disposição. Pô, muito bom, não sabia que você estava lá no Pedro Ernesto, não, ótimo. Vai ser Legal, Igor. Um link aí com a gente, muito bom. Diogo, deixa eu te fazer uma pergunta. Fala aí, Paulo. Você quer parar agora e a gente comentar a próstata, ou você conclui e a gente volta? Não, que eu pode. Vamos freestyle. Pode perguntar. Deixa eu só fazer mais uma pergunta para o Igor. Ô, Igor, e nesse trabalho, esses pacientes da rádio resgate, todos eles foram feitos associados ao bloqueio, ou foram sem associação com bloqueio? Não, sem associação com bloqueio. Era rádio exclusivo. Beleza. Essa pergunta é interessante, Fernando, porque o estudo que evidenciou de fato fazer bloqueio, né? Ele é um estudo que tem uns 3 anos, né? E esse daí, esse estudo que foi apresentado agora, foi um follow-up de 6 anos, né? Então, é um estudo que foi feito há muito tempo atrás, que já está, enfim, com o follow-up rodando longo. Então, essa ideia de fazer hormônio é uma ideia mais recente, né? É aí da ordem aí de uns 2 ou 3 anos, até acho que de 2018. Mas é uma coisa interessante. E o que eu acho interessante também, Nego, é que, assim, quando a próstata está ausente, por uma questão do preenchimento dos órgãos ali em volta, né? Naturalmente você tem um pouco mais de dose na bexiga, você tem um pouco mais de dose no reto, né? Então, quanto mais você puder reduzir, melhor, né?
É isso, a gente acaba associando a toxicidade de 2 tratamentos, né? O paciente já vai para a cirurgia, ele já tem um risco de ter algum efeito colateral e depois vem a radioterapia ainda. E para o pessoal da URO, quando a gente faz a radioterapia de resgate, o nosso alvo é a bexiga, né? A gente marca a bexiga ali na parte da junção com a uretra, que é um dos locais mais comuns de recidiva, e a gente dá a dose ali naquela região mesmo. Então, quando tem a próstata, meu alvo é a próstata e eu poupo a bexiga. Nesse caso é o contrário, né? O alvo é um pedacinho ali da bexiga que a gente irradia. Diogo, Deixa eu fazer uma pergunta aqui antes da gente mudar de tema, né? Uma pergunta, eu até entrei nesse assunto com o Paulo, acho que tem 1 ou 2 semanas, né? Porque a gente sempre acaba procurando seguir os guidelines para a indicação dos exames, né? Mas a gente se baseia nisso em números, né? Estatística, enfim. Então, a gente vai estadiar um paciente antes de operar e a gente tem que escolher os exames e a gente pega, por exemplo, um paciente de baixo risco e a gente submete ele a poucos exames, né? E aí a gente fala isso para a estatística, para a saúde pública, isso é pertinente. Mas eu sempre gosto de jogar uma situação assim, e quando é na gente, né? Então, se me falar que 5% de chance de ter uma doença, estou falando de próstata e de exame de imagem, tá, Diogo? Que foi o tema que você falou, eu estou entrando nele. Se me falar que eu tenho 5% de chance em mim ou no meu pai de ter uma doença extraprostática, mesmo sendo uma chance muito baixa, talvez eu pensasse em investir em uma investigação mais ampliada para tentar buscar isso, né? Aí a minha pergunta na experiência de você, qual é o que pode ter alguma detecção maior do que os exames convencionais ou até comparado com não fazer? Óbvio que sim. A pergunta esse efeito, pedir esse exame, ele pode gerar confusões e atrasar e necessitar de mais investigações, talvez atrapalhar o segmento do caso? Ou seja, dar positivo ou dúvidas e essa seria a pergunta. Essa pergunta é muito boa, Miguel, e é o que eu me faço também, assim. Então, o PET com PSMA, ele certamente é uma tecnologia melhor do que o PET-TC, CT, né? Com PSMA, ele é uma tecnologia melhor do que a tomografia e a cintilografia óssea. Isso é fato, tá? Ele é um exame melhor, ele tem uma capacidade de ver a doença melhor. A ressonância, ela é um exame melhor do que a tomografia também. Então, a gente via, principalmente os pacientes que faziam prostatectomia aberta, tem um percentual razoável de pacientes que acabam ficando com doença residual. E quando você consegue fazer a ressonância, a tomografia não veio, quando você consegue ver a ressonância, onde está essa doença, o Igor vai lá e dá um boost naquele lugar. Então, tem um benefício para o paciente também. A grande questão, que eu acho que é o que a sua pergunta fala, ok, vamos dizer, por exemplo, que eu faço esse PET e eu descubro que o paciente tem uma metástase óssea e uma metástase linfonodal. E aí eu mudo a minha conduta, ou seja, eu boto um selo nesse paciente de metastático e faço um tratamento sistêmico para ele. O fato de você detectar mais doença não quer dizer que você vai estar fazendo o paciente viver mais. Talvez você entregue menos morbidade para ele, porque ele não vai fazer a cirurgia. Mas isso não quer dizer que esse paciente vai viver mais. Inclusive, tem estudos mais recentes mostrando que a doença oligometastática, ou seja, com baixo volume de metástase, ela se beneficia de tratamento local. O Igor tem feito isso direto, fazer uma doença pouco metastática. Existe evidência, né? Tem um estudo em inglês também, o Stampede, mostrando que você fazer radioterapia com uma dose um pouco menor, mas tem benefício de sobrevida global. Então, e aí tem um estudo que está para sair, do Brian Shaping, que é um cara lá do MD Anderson, o CalGB, que está para sair o estudo, que vai avaliar exatamente isso, tratamento local. Qual é a grande questão aí? Será que vai valer a pena você fazer um exame que eventualmente você vai detectar 1 ou 2 metástases? E se você descobrir essas metástases, você vai ter que operar o paciente do mesmo jeito? Será que vai mudar alguma coisa na vida do paciente? Tendo pensar, muitas vezes eu penso em modelo matemático. Imagino que 99% da doença está dentro da próstata. E o paciente tem 2 poucas metástases. Se você fizer um tratamento local ali, você vai reduzir essa doença em 99%.
Você não consegue isso com nenhum tratamento sistêmico, entendeu? Ou com radioterapia também, você consegue reduzir muito, porque você está tratando localmente. Então, a lógica do tratamento local, a gente vê isso para câncer de rim, a gente vê isso para outras doenças, ela se aplica muito, ao meu ver, nesse sentido, né? Acho que não sei se respondi a tua pergunta. Respondeu. Era mais para falar um pouco sobre essa questão de se fazer o exame, uma busca ativa no paciente, não no paciente que já foi submetido à cirurgia, mas no preparo inicial do paciente, mesmo que ele não seja de altíssimo risco, você investir em exames, porque a gente tem um costume de, às vezes, não fazer esses exames porque ele está classificado como baixo risco. A gente coloca na tabela baixíssimo risco, não fazemos nada. Enfim, existem exceções, eu pondero muito idade, então se eu estou um paciente com idade mais avançada, talvez eu seja mais leve nessa investigação, num paciente jovem talvez eu invista um pouco mais, e aí foge um pouco do statement, né, digamos assim. Mas só para ter essa reflexão. Obrigado. Diogo, Fernando, vai falar alguma coisa? Pode falar, Paulo. Deixa só, Diogo, eu vou fazer um resumo rápido antes de a gente passar aqui para o outro tópico, e aí você me corrige se tiver alguma coisa errada, até para os residentes terem esse take-home message aí dessa primeira parte aí que você falou. Foram 3 trabalhos que você enumerou. Esse primeiro é um trabalho de PET-PSMA versus ressonância para um trabalho de, se não me engano, foi um N70 pacientes, enfim, americano, e que tinha com o intuito avaliar a indicação, vamos dizer assim, do PET-PSMA mais a ressonância para avaliar a extensão local da próstata, da doença, né, do câncer de próstata. Foi um estudo, vamos dizer assim, fracamente positivo, com vários questionamentos, custo, enfim. E a gente pode levar como dever de mensagem para casa, enfim, que o PET ele continua sendo um excelente exame, principalmente na recidiva bioquímica, né? E também no estadiamento, na recidiva bioquímica pós-tratamento, obviamente, né? Você tratou câncer de próstata, teve recidiva, o PET-PSMA, eu acho que hoje é um consenso entre todos de que é o exame de escolha, e também o PET-PSMA, ele é um exame que a gente está utilizando cada vez mais no estadiamento, principalmente da doença de alto risco e, eventualmente, na doença intermediária. É isso? É a mensagem que a gente pode ficar? É isso, mas principalmente para a doença à distância. Para fazer estadiamento local, a ressonância ainda é melhor. Tem uma tecnologia que já está chegando no Brasil, que é o PET-RM, né? Que é o PET com ressonância. Que aí, ao meu ver, quando ele chegar de forma difusa, ele vai substituir essas outras duas, né? E uma terceira indicação, não sei se você concorda comigo, seria um paciente com diagnóstico duvidoso, né? Enfim, uma ressonância duvidosa, enfim, um diagnóstico de câncer de próstata duvidoso, você pode pedir um PET-PSMA na tentativa de fazer um screening, né? Seria uma indicação bem limítrofe, né? Potencial. Sim. O segundo... Fala. Lembrando que são R$4.000 por exame, né? O segundo estudo que você falou... Paulo, só para complementar o que você falou, principalmente para os residentes, que hoje a gente escuta muita gente falar tudo PET-PSMA, tudo PET-PSMA. O que eu entendi que o Diogo quis passar é que o PET-PSMA não é essa mina de ouro toda, né? Ele tem suas indicações, é um excelente exame, mas não é um exame para ficar sendo solicitado de forma indiscriminada, como nós temos visto um excesso de solicitação de PET-PSMA. Foi pelo menos o que eu entendi que o Diogo quis passar para a gente. É isso. Esse segundo trabalho que você botou, é o Therapy, também, que eu dei uma lida nele, só para situar os residentes, o lutécio é um radiofármaco que é utilizado no câncer de próstata resistente à castração, ou seja, a gente não trata esse paciente, normalmente ele já está na oncologia, e é pós-quimioterapia, no caso de primeira linha, que é o docetaxel. Então, estou falando de um paciente que já foi para oncologia, já tomou docetaxel, e aí, enfim, a segunda linha seria, por exemplo, o cabazitaxel, e está se comparando o lutécio versus cabazitaxel. E a mensagem que fica, né, vamos ver se o Joe concorda comigo, é que o lutécio ele vem com uma grande força aí, ganhando espaço, e me parece uma coisa muito racional, porque você dá uma droga
que se conecta com o PSMA, que faz a ligação exatamente na célula tumoral e você destrói essa célula. Isso já foi feito com Samário, com estrôncio, rádio 223, mas parece que o teste de todos esses radiofármacos é o mais ativo e vem com força. É isso, Diogo? Podemos lembrar dessa forma? É isso. Ele já está disponível no Brasil. Hoje, cada sessão fica em torno de R$30 mil a cada 6 semanas, só que no total até de 6 sessões, né? Aí você fala, R$360 mil, né? Mas o preço hoje de uma droga como a abiraterona, por exemplo, né, fica aí em torno de uma palutamida, por exemplo, custa em torno de R$11 mil. E o paciente faz, às vezes, 4, 5 anos de tratamento, né? Então, enfim, não é tão mais barato. É tudo muito caro, mas não é tão mais caro assim, né? Eu acho que é mais uma questão de acesso mesmo. E, Diogo, por fim, eu queria só que você comentasse, você falou do Olaparib, o estudo Profound, eu acho até, Fernando, que a gente podia depois trazer esse estudo, né? É um estudo importantíssimo aí, a primeira droga-alvo no tratamento do câncer de próstata. Você falou muito bem dos genes BRCA1, BRCA2, que são os 2 genes que a gente tem que gravar, que são os genes implicados, os mais frequentes no câncer de próstata, especialmente o BRCA2, mas também o ATM, o CDK12, que também tem algum grau de ação, o Olaparib, essa droga alvo, quando positivo nos testes genéticos. Aí, Diogo, eu queria só que você comentasse rapidamente para os residentes a diferença entre teste somático e teste germinativo, né? Então, vamos lá. Qual é a diferença desses testes genéticos? Qual é a diferença? Então, o teste somático, tá? Ele é um teste que surge no tumor. É o teste que é a mutação índice que vai gerar o tumor, tá bom? O que significa isso? Significa que, na prática, o paciente ele desenvolveu aquele tumor, lembrando que a gente tem em torno de 1.000 mutações que podem gerar algum tipo de tumor por dia. Tem esse tumor que surge, tá? E a gente tem uma mutação que então está no tumor. Então, para você fazer o diagnóstico, você tem que pegar a célula do tumor ou o DNA do tumor para fazer o diagnóstico, tá? Enquanto que a mutação germinativa, ela é uma mutação que o paciente trouxe, ele herdou do seu pai ou da sua mãe ou dos dois, enfim. O caso que a gente sabe da Angelina Jolie, por exemplo, a mãe dela morreu de câncer de mama muito jovem, 40, 50 anos, BRCA2 positivo. Ela, Angelina, herdou essa mutação, por isso ela fez uma mastectomia subcutânea preventiva, né, para diminuir o risco de ter câncer da mama. Ela tinha uma mutação, então, germinativa. E aí, como é uma mutação germinativa, ou seja, ela é herdada ali da linhagem original, né, que foi criada, né, do embrião, não faz diferença você testar o tumor ou testar a saliva ou o sangue, porque todas as células vão ter essa mutação, entendeu? Então, a gente sabe que em torno de 10 a 11% dos casos de tumores são germinativos, tá? Então, 1 em cada 10, e em torno de 30% e 20% dos tumores vão ser aí em torno de também só somáticos, né? Para totalizar esses 30%. Então, é basicamente isso. Então, o somático é aquele tumor, que é aquela mutação que gerou aquele tumor, enquanto que o germinativo é uma mutação que o paciente herdou, ele tem, e ele pode passar para os outros. Então, isso é muito importante, porque se você, agora estou falando para vocês mesmo, né, residentes, urologistas, enfim, se vocês têm alguém na família que tem uma história familiar um pouco mais positiva de câncer de próstata, irmão, pai, 2 casos pelo menos, referenciem para o aconselhamento genético. O teste é um teste super barato, é feito na saliva e custa em torno aí de 300, 400 reais, né? Muito mais barato que um teste com PSMA. Diogo, só para finalizar o assunto, é importante ressaltar para os residentes, eu costumo falar isso, que antigamente, não muitos anos atrás, a gente poderia ver a questão genética como algo muito distante, e hoje, inclusive, o guideline europeu, ele já sugere a utilização do screening precoce, com 40 anos, nos pacientes que têm alteração germinativa de BRCA.
1 e 2. Fernando, O Ernesto vai fazer uma pergunta rapidinho e aí a gente passa para o próximo tema. Paulo. Até o Celso, professor Celso. Professor. Diogo, o Celso Lara é o chefe de serviço, você deve conhecer, obviamente. E... É só Você referenciou para um teste germinativo e ele deu positivo. Aí você faz o que com esse paciente? Qual é o teu aconselhamento que você faz para ele? O ideal é aconselhar para todos os pacientes, para o paciente que ele teste os familiares que podem estar em risco, né? Aí irmão, irmã, filho, filha e eventualmente pai e mãe. Vamos dizer, por exemplo, que seja um paciente que você está propondo vigilância ativa para esse paciente. Esse paciente, ao meu ver, ele não deve ser candidato à vigilância ativa, porque ele tem uma tendência a um pior prognóstico. Essas mutações, elas encerram também um pior prognóstico. Então, por exemplo, vigilância ativa não dá para fazer. Talvez esse paciente se beneficie de fazer um PET com PSMA para o estadiamento, se ele for fazer uma cirurgia, porque ele tem um risco maior de ter metástase linfonodal, isso pode mudar talvez aí a linfadenectomia durante a cirurgia. Se esse paciente já tem doença metastática resistente à castração, aí ele é candidato a fazer o olaparib. Então, entre optar por um novo agente hormonal ou o olaparib, eu optaria pelo olaparib. Se você está no SUS, por exemplo, você não tem acesso ao olaparib, tem uma classe de quimioterápicos que são as platinas, carboplatina, cisplatina, que tem no SUS, que aparentemente essas mutações são sensíveis a esse tipo de quimioterápico, mas a gente não usa na prática no dia a dia. Mas aí você pode usar o docetaxel associado com a carboplatina, por exemplo, pode aumentar a taxa de resposta. Porque a gente está falando do paciente que ele já fez o diagnóstico, né? Paciente que só testa, faz um teste porque teve o irmão, tem o tio, enfim, e o teste dele vem positivo, mas ele não tem diagnóstico de câncer. Aí o ideal, essa pergunta é muito boa, já te adianto que ela não tem uma resposta muito clara, mas o que a gente tem indicado para esses pacientes além do PSA, fazer um exame de imagem, como, por exemplo, a ressonância, pelo menos anual, para poder fazer o screening, porque ele é um paciente que está naquele grupo de risco, assim, ele vai ter câncer de próstata. É só uma questão de tempo. E, às vezes, se depender só do PSA, como é uma via de proliferação celular que não está totalmente associada à via do androgênio, pode ser também que você tenha uma proliferação sem produção de PSA. Então, é basicamente isso. Ô, Diogo, só um minutinho. O Ernesto tem uma pergunta para fazer. Não é não, Ernesto? Pode ir lá, vai lá. Sim, professor. E aí, depois dessa pergunta, você emenda com os outros tópicos e aí junta tudo e no final a gente comenta. Pode ser? Show, pode ser. Vai lá, Ernesto. Boa noite, professor. Eu sou R3 de serviço. Eu fiquei em dúvida em relação ao olaparib. Você falou do preço dele. Os planos de saúde, uma pergunta seria, os planos de saúde pagam esse tratamento? Se ele já está liberado para ser prescrito, assim, e os planos de saúde estão pagando ele. Em relação ao olaparib, não, ao Lutest, né? O Lutest PSMA, né? Agora, o olaparib, em que momento que a gente utiliza esse tratamento guiado? Seria já no paciente, qual o estágio da doença? Seria já no paciente resistente à castração, que já fez docetaxel, e quanto sem pensar na profilaxia, no diagnóstico dessas mutações, antes, né, da formação dos tumores, quando a gente já tem um diagnóstico, qual seria o melhor momento para a gente começar a fazer a pesquisa dessas mutações genéticas nesse paciente? Seria após a prostatectomia, a gente já faz pensando numa possível evolução ruim, dependendo, de repente, de um SUP mais alto? Qual seria a recomendação para fazer esses testes? Bom, então vamos lá. Em relação à testagem, então falando especificamente sobre o olaparib, acho que é um outro dia. Te convido a escutar o episódio do podcast falando sobre ATS, em que a gente fala como funciona para uma droga nova chegar, a gente ter acesso tanto no plano de saúde quanto no SUS. Mas, basicamente, a cada 2, 3 anos, a ANS ela solta um rol de medicações que são de pagamento obrigatório pelos planos de saúde. Então, o último saiu semana passada e o olaparib não foi contemplado. Porém,
a Anvisa é quem autoriza o uso das medicações. Então, o olaparib, há mais ou menos um mês atrás, foi incluído o tratamento de câncer de próstata metastático na bula da Anvisa. Então, você pode prescrever, o plano de saúde não vai pagar, mas você pode prescrever. Qual é o paciente que você prescreve? É o paciente que tem essas mutações, né? O olaparib foi aprovado no Brasil só para BRCA1, 2 e ATM. O CDK12 não foi aprovado. Esse dado é um dado que foi apresentado depois da aprovação. Então, você pode fazer para o paciente que é câncer de próstata metastático, resistente à castração. Você pode fazer se ele tiver essa mutação BRCA1, 2 ou ATM. No caso do lutécio, o plano também não aprova, e o ideal é que você faça também para o paciente com câncer de próstata metastático resistente à castração. Há uns anos atrás, um famoso urologista, que não é do Rio de Janeiro, foi à televisão falar que o lutécio seria a cura do câncer, e em pouco tempo ninguém precisaria mais fazer cirurgia. Ao meu ver, isso não procede, mas eu acho que o lutécio vai ter o seu papel se você selecionar muito bem o paciente. Última resposta em relação ao momento da testagem. Qual paciente hoje que deve fazer testagem para alterações genéticas, né? Principalmente testagem germinativa, que é aquela que é mais barata e mais fácil? O paciente que é de risco intermediário ou baixo, que tem história familiar positiva, ok? Então, paciente com Gleason 6, PSA de 5 e um T2, tem um irmão e um pai com câncer de próstata, você tem que testar esse cara. Paciente que tem alto risco, Gleason 8, PSA maior do que 20, T3, tem que testar esse cara. Isso pelo NCCN. E todos os pacientes metastáticos. Essas são as indicações. Então, na prática, muitos poucos são os pacientes que não precisam de testagem. A gente ainda precisa de incorporação de tecnologia, de entender, né, na prática quando usar, mas eu acho que isso tem uma curva de aprendizado. Então, a gente fala sobre isso hoje, vocês escutam isso numa outra aula, vem o Congresso de Urologia sobre isso, e aos poucos o conhecimento vai se difundindo, e daqui a pouco está todo mundo fazendo também. Acho que a gente pode avançar, Paulo, porque já temos aí Vamos avançar, né? Aí deixa então, 5 minutinhos para a gente comentar no final. Tá bom, então eu vou acelerar um pouquinho a apresentação, só para a gente poder falar das outras coisas. Bom, falando de câncer de bexiga, queria atualizar vocês a respeito desse estudo, o estudo PAUT, que é um estudo que avaliou quimioterapia adjuvante para pacientes de carcinoma urotelial de trato alto. Quem já tratou esses casos sabe que é uma doença bastante agressiva. A gente já tinha resultados iniciais desse estudo mostrando o benefício, então o estudo basicamente para os pacientes de trato alto, carcinoma de urotélio, né, pelve renal, que eram T2 ou T4, N0 ou N3, eles vinham a fazer quimioterapia adjuvante. O estudo foi positivo, né, tanto para sobrevida livre de doença. Então, tratamento adjuvante, pessoal, esse estudo é importante que vocês prestem atenção, porque esse paciente não vai passar pelo oncologista, a não ser que vocês mandem, tá? Operou esse paciente, ele tem um tumor um pouco mais agressivo, na prática, conversa com o oncologista para todos os pacientes. Você diminui a chance dessa doença voltar aí vocês olham aí o hazard ratio, né, que está ali embaixo para sobrevida livre de doença, diminui a chance em 50%. Então, é uma doença bastante agressiva, dá metástase, mata o doente em até 2 anos. Então, mandar para um oncologista faz muita diferença. Aí a gente ainda não tem um dado maduro para a sobrevida global, mas existe uma tendência aí, uma diminuição do risco de morte da ordem de 30%. Então, esse é um estudo que vocês têm que lembrar. Viu um paciente com carcinoma urotelial, vocês têm que mandar esse paciente para o oncologista, opera ele, manda para o oncologista, porque fazer quimioterapia pode fazer a diferença. Não tem muita diferença em relação à toxicidade, tem um pouquinho de perda de toxicidade, você vê a curva vermelha aí, quando o paciente está fazendo quimioterapia, mas no longo prazo, em 24 meses, em 2 anos, o paciente está melhor, porque muitas vezes ele está curado do tratamento com a cirurgia, com a quimioterapia. Um estudo que eu tenho que falar para vocês, que foi apresentado também na ASCO, é um estudo que avaliou imunoterapia adjuvante, e aí, no caso, para câncer de bexiga como um todo, para um perfil de pacientes aí, que era o paciente T3 ou T4 ou N1, né? O paciente fez cistectomia, tá?
e continua N1 e não quis fazer tratamento adjuvante, ou aquele paciente que fez tratamento não adjuvante e se manteve aí T2 a T4 ou N1, ele era randomizado então, para imunoterapia com nivolumab, que é um imunoterápico que a gente já usa para câncer de rim, para melanoma, para câncer de pulmão, ou placebo. E aí a gente vê que quase 80% dos pacientes eram câncer de bexiga, mas tinha um grupo aí razoável, né? 1/5 dos pacientes tinha carcinoma de trato alto, e a gente consegue ver um benefício de sobrevida livre de progressão, livre de doença, perdão, da ordem aí de diminuição de 30%. Quando a gente olha para aqueles pacientes que têm a expressão do PDL1, que parece ser uma coisa que aumenta a sensibilidade ao imunoterápico, esse benefício é ainda maior. Quando a gente olha as análises de subgrupo, não parece fazer muita diferença, todo mundo se beneficia. Talvez o paciente pelve renal não se beneficie tanto, mas o N é muito grande, então tem um problema aí de análise estatística, né? Para sobrevida livre de metástase à distância, também existe um benefício, já não é tão grande, e quando a gente olha impacto na qualidade de vida, a gente vê que não tem diferença nenhuma. Imunoterapia, no geral, é um tratamento muito tranquilo, talvez aqueles pacientes PDL1 até se beneficiem um pouco mais. Então, na prática, fazer imunoterapia adjuvante para câncer de bexiga é uma tendência. Eu não diria que vai mudar hoje a nossa prática clínica, porque acabou de ser um estudo muito parecido com uma outra droga que foi negativo, né? Então, o cálice sagrado para os oncologistas é a sobrevida global, tá? Então, a gente não tem esse dado para sobrevida global, então a gente está um pouco receoso de fazer nivolumab para esses pacientes. Existe uma questão de custo também, e imunoterapia é muito mais cara que quimioterapia, então por isso que a gente está sendo um pouquinho mais, botando o pé um pouco atrás. Falando agora sobre câncer de rim, eu quero começar, na verdade, reproduzindo as informações de uma sessão muito legal que foi feita, uma sessão Benchfoot to Bedside, que foi feita por uma radiologista, falando um pouco sobre o uso de contraste para paciente com doença renal. Então, as 3 mensagens que são as mais importantes. A primeira, que a injúria renal aguda relacionada ao contraste iodado, ela não é tão séria quanto a gente imaginava, que se você escolher bem o contraste, você não precisa nem fazer screening de doença renal para o paciente que você está avaliando, tem um grupo específico que eu vou mostrar para vocês, e a gente tem consenso agora que validam essas condutas, né? No primeiro lugar, então, em relação à tomografia. Bom, a primeira coisa que eu quero falar para vocês essa coisa da lesão renal associada ao contraste iodado, quando vocês olham esse estudo aí, né, pacientes com clearance um pouco mais baixo, um clearance um pouco maior, o que vocês veem? Que na coluna que está demarcada aí é o paciente que fez o contraste, na coluna do lado é o paciente que não fez contraste. Vejam que a incidência de toxicidade é muito parecida. 3%, 3%, 9%, 9%, 10% e 11% um pouco maior para o paciente que não fez contraste. Mostrando o quê? Que aparentemente a insuficiência renal ela é induzida não pelo contraste, mas pelo rim que já está doente e o paciente vai evoluir com problema renal independente. Tem a questão do preparo, coisa e tal, mas você não deveria ter medo disso. Se, por outro lado, o paciente tiver uma função renal com clearance menor do que 30, aí, de fato, talvez você deveria ter um pouco de cuidado, porque, de fato, pode ter uma toxicidade induzida pelo contraste para esses pacientes, né? Mas, assim, vejam, novamente, o pessoal que está a última linha, menor do que 30, a incidência de lesão renal induzida após o contraste, 36%, a incidência sem contraste, 20%, também é muito alto, mas para esses pacientes com clearance menor do que 30%, talvez fosse interessante você não fazer contraste para ele, pensar numa outra modalidade. Qual modalidade seria essa? Seria a ressonância. Bom, o que eu quero que vocês gravem aí? O agente importa, ok? O agente da ressonância importa. Eu quero que vocês decorem esses nomes. Eu não quero que vocês decorem esses nomes. Vocês têm que decorar uma coisa. E todo mundo vai decorar isso. Grupo 2. Quando você tiver com um paciente com clearance um pouquinho pior, vá no grupo 2. Fale com o seu radiologista para ele fazer a ressonância com algum... Pode botar no pedido, com algum agente do grupo 2. Porque, aparentemente, isso não tem o risco de ter a grande preocupação, né, quando a gente faz ressonância para esses pacientes, é o risco de fibrose sistêmica nefrogênica. Mas no grupo 2, aparentemente, esse risco é muito pequeno. Em outros grupos, esse risco é um pouco maior, mas... aparentemente no grupo 2 esse risco aí beira
beira 0%, então não tem problema, não tem risco de fazer fibrose sistêmica nefrogênica. E quando você não faz o gadolínio adequado, você pode acabar não diagnosticando o paciente, e com isso o paciente pode acabar tendo complicações, porque não vai ser bem operado, vai fazer uma nefrectomia quando poder fazer uma parcial, enfim. E aí, como eu falei, o grupo 1, todo aquele grupo 1 está contraindicado, e o grupo 2, aparentemente, você pode fazer sem nenhuma preocupação. Em terceiro lugar, uma outra regrinha de ouro que eu quero colocar, para aquele paciente com uma função renal muito ruim, você escolhe a ressonância ou escolhe a tomografia. Grave, então, essa regra, dê print aí o que você quiser. Se o paciente não está mais urinando, se ele não tem chance de recuperação renal, e se ele já está em diálise crônica, tomografia. Se ele ainda está urinando, se ele ainda tem alguma chance de recuperação renal, e se ele não está em diálise crônica, faça a ressonância, como eu falei, com aquele grupo 2. Essas são as mensagens que a aula passa, né? Então, ficar menos preocupado com o contraste iodado, não tem tanta complicação quanto a gente achava. A ressonância, sempre que possível, você pode usar sem preocupação com a creatinina, desde que você use a gadolínio do grupo 2. E se por acaso o radiologista vier brigar com você, não, isso não pode, você manda ele ler os consensos que validam essas condutas que eu falei para vocês. Eu tenho que falar para vocês de um estudo, do estudo mais importante da ASCO-GU, que foi o estudo CLEAR, que basicamente avaliou, não vou me estender muito, mas basicamente avaliou a combinação de um inibidor de tirosina-quinase combinado com imunoterápico, que é o pembrolizumab, o levantinib com o pembrolizumab, versus o levantinib com o everolimus, que é um esquema que a gente já usa, everolimus é um inibidor da via mTOR, versus o Sutent, que é um TKI de primeira geração, que é o padrão, que é o que a gente tem no SUS, por exemplo. E aí a gente consegue ver que essa droga foi positiva, essa combinação de TKI mais imunoterapia foi positiva para a sobrevida global, foi positivo para a sobrevida livre de progressão. A gente já tem uma série de combinações de inibidor de tirosina-quinase com imunoterápico, não está tão acessível no SUS, está mais acessível na rede privada, a gente já usa, a gente já tem experiência, não tem problema nenhum, é um esquema bastante ativo e a gente consegue ver que tem uma taxa de resposta maior, sobrevida global já começa a abrir a curva, ainda não está maduro o suficiente para a gente conseguir saber o benefício completo, né? E a duração de resposta também é um pouco maior, então acaba sendo um outro esquema que a gente vai poder usar também, levantinib e pembrolizumab. Para terminar, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre câncer de testículo. 2 estudos muito interessantes que têm impacto direto na prática de vocês. O primeiro deles é o estudo SAMES, que é um estudo que avaliou para pacientes com seminoma precoce, metastático precoce, fazer cirurgia. Então, hoje, a conduta para o paciente com seminoma que recidiva é, na maioria das vezes, ou radioterapia, né, Igor? Ou quimioterapia, mas a gente sabe que tem uma série de toxicidades a longo prazo, pode ter evento cardiológico, pode ter neoplasia secundária, síndrome metabólica, injúria pulmonar induzida pela belamicina, além de infertilidade, neurotoxicidade e outras coisas. Então, talvez um tratamento cirúrgico pudesse ser menos agressivo, é isso que esse estudo avalia. Então, ele avaliou pacientes com seminoma puro, com estágio 1, né, metastático com recidiva de 1 a 3 centímetros, ou estágio 2A, 2B, com até 2 linfonodos com até 3 centímetros em qualquer dimensão. E ele tinha que estar dentro do template da linfadenectomia retroperitoneal e com marcador tumoral normal, né? E aí, então, a maioria dos pacientes era estágio 2A ou B, né, linfonodos até 3 centímetros no retroperitônio. E aí, eu realmente botei esse slide, eu não entendo nada desse slide, só que o da esquerda é mais gordo que o da direita, mas essa técnica aí, em tese, o cara diz que o paciente ficaria internado somente um dia e teria pouca morbidade, né? Então, quando a gente olha a sobrevida livre de recorrência, ela é da ordem de 85% em 2 anos, que é bastante razoável. Quando a gente vê que é a sobrevida livre de tratamento também, a maioria dos pacientes resgata com quimioterapia e todos eles estão vivos em 2 anos, né? Então, em 5 anos, né? No segmento de 5 anos. Então, mesmo aqueles pacientes que vêm a falhar são recuperados com quimioterapia e ficam bem, mas são só 15%. Chama a atenção em relação à complicação, uma coisa que o oncologista fica muito preocupado é a última coisa aí, que é a questão da ejaculação, alteração da ejaculação, diminuição do volume da ejaculação retrógrada. 0% dos pacientes tiveram complicações a longo prazo, ou seja,
foi um esquema bastante bem tolerado e pouco tóxico, né? Então, 100% dos pacientes vivos, 85% dos pacientes com uma cirurgia relativamente pouco agressiva, que até, enfim, tem a questão do centro, né? Ser uma pessoa bem treinada para fazer. E para terminar, um outro estudo que é um estudo de avaliação de screening, né? Para segmento dos pacientes com câncer de testículo, que são pacientes, um segmento, né? Então, paciente seminoma estágio 1, eu não trato ninguém, eu só sigo esses pacientes. E aí eles testaram ressonância versus tomografia, 3 exames versus 7 exames, é estudo em inglês, então essa questão do custo-efetividade faz muita diferença. Basicamente, eu vou passar direto para as conclusões, mas basicamente o que ele viu foi que a ressonância ela é semelhante à tomografia, e por isso eu sempre prefiro fazer ressonância, porque diminui a radiação que o paciente se expõe, lembrando que é um paciente jovem. E o esquema de 3 versus 7, o esquema de 7 ele é um pouco melhor para detectar a doença, mas para você detectar uma recidiva, você tem que fazer 250 exames que sejam fúteis, né? Então, talvez no esquema, pensando em uma questão de saúde pública, fazer 3 exames ou fazer uma coisa intermediária faz sentido, e após 3 anos não parece fazer muita diferença. A chance do paciente recidivar é muito pequena, então talvez você parar com 3 anos faça sentido. É isso, gente. Desculpa a demora aí. Agora a gente pode falar um pouquinho, talvez estender um pouquinho a conversa para a gente ter 5 minutinhos. Paulo. Maravilha, Diogo. Obrigado pela sua presença. Eu queria abrir aí para a plateia, alguém que queira fazer pergunta, aí, os residentes, alguém que queira fazer algum comentário. Depois o Fernando comenta, né? Diogo, eu rapidamente, essa questão da toxicidade renal que você falou, eu tenho por hábito pedir ressonância no acompanhamento pós-operatório, tanto de câncer de rim quanto câncer de testículo. É um pouco mais complicado, às vezes, só ressonância, mas câncer de rim sempre eu peço ressonância no acompanhamento por causa de radiação e toxicidade renal. Esse estudo aí da linfadenectomia retroperitoneal é muito interessante, mas é sempre bom lembrar que isso foi feito em grandes centros realizadores desse tipo de cirurgia. Não esses dados são baseados em grandes centros, enfim, cirurgiões experts nesse tipo de cirurgia. A gente não consegue levar isso para a vida real, né? A gente sabe que é uma cirurgia sempre muito desafiadora. E, por fim, esse estudo CLEAR aí que você falou de imunoterapia no câncer renal, que foi o mais relevante, eu acho que isso depois cabe... Foi publicado isso já ou foi só apresentado? Acho que não. Normalmente eles publicam depois, né? Os estudos, mas eu não vi esse estudo publicado. Eu acho que quando publicarem a gente pode trazer ele aqui com algum residente, aí você comenta aí para a gente tentar aprender um pouquinho mais, que esse, de fato, é um ponto da urologia aí, que é um mundo que se criou dentro do câncer de rim, né? Imunoterapia. Eu acho que a gente precisa estudar um pouco isso, aprender com vocês aí, e que, de fato, também revolucionou o tratamento do câncer renal metastático. Vou passar a palavra aí, então, para o Fernando, né? Fazer os comentários. Ou se alguém quiser conversar. Posso fazer uma pergunta? Claro, quem é que fala? Lucas. Fala, Lucas. Tudo bem, boa noite. Sou Lucas, R3 Serviço. Eu tenho uma dúvida. Eu acho que o Igor comentou um pouco aí sobre a radioterapia de resgate. E uma dúvida que eu tenho muito no ambulatório, na verdade, sobre radioterapia adjuvante. Um paciente que tem até um estudo, uma proposta de mudança do guideline pela Astro, acho que 2018, que fala em relação à radioterapia, dependendo da alteração do anatopatológico, né? Vazão de cápsula, margem, vazão de vesícula seminal. Então, a proposta era que faria a radioterapia, mas assim, às vezes fica na dúvida em relação ao ambulatório, de propor isso para o paciente de forma mais agressiva o tratamento, né? E se tem alguma diferença hoje, se mudou alguma coisa, e se vale a pena esperar para fazer a radioterapia, se o paciente começar a apresentar alguma progressão de PSA, mesmo que não seja uma recidiva bioquímica, ou se já faz com o mesmo PSA zerado. Já te adianto, Lucas, que isso daí o Igor deve ter uma aula prontinha para isso, que esse é um assunto que está super hot topic atualmente. Mas, desculpa, não vou dar spoiler, não. Fala aí, Igor.
Atualmente tem 3 estudos, né, que foram publicados recente, é o RAVES, o Radicals, e o outro, se não me engano, é o RTC, não tenho certeza, só do terceiro. Esses 3 estudos compararam fazer adjuvância com resgate, e o que eles mostram é que não tem diferença em impacto, né, para o paciente. Então, assim, aqueles critérios de adjuvante, margem, invasão de vesícula, quando o PSA está zerado, a gente pode esperar para fazer, sim, o resgate, contando que seja um resgate precoce, né? A gente considera o PSA de 0,2. E o que eles mostraram? Que a gente consegue poupar, às vezes, até 50% desses pacientes de fazer uma radioterapia. Então, só a cirurgia, por mais que ele tenha um fator de risco para uma recidiva, ele não precisa, ele não vai apresentar falha ao longo da sua vida. Então, assim, hoje a tendência nossa é esperar o resgate. Eu gosto muito dessa conduta. Quando o paciente chega com fator de risco lá na clínica, com PSA zerado, eu nem penso em fazer radioterapia dentro dos 6 primeiros meses. Eu espero, no mínimo, esse paciente recuperar, se ele estiver incontinente. Isso aí eu acho que é o mínimo que a gente da rádio pode fazer. Mas o que eu acho um pouco difícil é porque, assim, eu tenho a minha vida ali na clínica privada, onde eu consigo fazer um segmento bem de perto do paciente. A gente faz PSA a cada 3 meses. Se precisar, tem algum exame de imagem disponível. Enquanto eu acho que um paciente do SUS, a gente não sabe quando que esse paciente vai voltar, né? Se ele vai conseguir fazer o segmento direitinho. Então, acho que isso aí também tem que ser pesado. Mas hoje a tendência é a gente esperar para fazer o resgate. Acho que o Diogo também tem mais essa conduta, Diogo? Você... Tenho, sim. Eu raramente indico hoje em dia, discuto todos os casos com o radiooncologista, mas raramente eu indico tratamento local adjuvante. Exatamente por isso, 50% dos pacientes não vão precisar de radioterapia, e talvez, assim, você esperando um pouco mais, fazendo a ressonância, eventualmente até fazendo o PET, você poder entender melhor o estado da doença, e aí acho que faz mais sentido, né? O Lucas, isso é uma discussão muito antiga, né? O nosso serviço, desde na época que eu fui residente, a gente sempre teve uma tendência a esperar o PSA subir, fazer a radioterapia de resgate. Se eu não me engano, em torno de 5, 6 anos atrás, que começou essa questão de se indicar a radioterapia adjuvante nos pacientes com acometimento de vesícula seminal, ou então com Gleason mais elevado. Nos guidelines ainda isso consta, mas como o Igor falou, e nós inclusive numa das últimas reuniões do ano, nós discutimos esses artigos, inclusive, tinha a colega radioterapeuta presente até, e assim, foi meio que unanimidade da gente esperar a recidiva bioquímica para iniciar uma radioterapia. Gente, já são 9h04, né? Diogo, só para finalizar, cara, desculpa, eu marquei aqui. Você pode voltar, cara, tem como você voltar o teu slide, quando você colocou os exames, comparando o paciente que fez 3 exames no tumor de testículo versus o de 7, para saber em que tempo, qual foi o momento que ele fez os exames, o de 3? Peraí, estou botando aqui. Mas continuando, gente, agradecer aí a presença do Diogo e do Igor. Diogo, muito obrigado aí por mais uma participação. Você que está sempre... Obrigado, Diogo. Eu vou dar até um print nessa tela, cara. Beleza. Obrigado. Então, terminando, agradecer a tua presença, Diogo. Excelente palestra. Você conseguiu resumir aí temas importantíssimos que foram discutidos no ASCO-GU e disponibilizar seu tempo aí numa terça-feira à noite para isso. O Igor, muito obrigado também por somar. E bem-vindo ao ERJ, muito bom saber que você está lá agora, e com certeza vamos ter uma parceria aí bem bacana aí, e tenho certeza que vai ser bom para os nossos pacientes. Estamos voltando, né? Nós tivemos aí mais ou menos 2 meses e meio de férias, estamos voltando aí com a corda toda com as nossas reuniões, aos novos residentes
Sejam bem-vindos. Acredito que não foram todos que entraram. Deixar um recado para vocês que a reunião ela é de participação compulsória, né? E no dia a dia a gente vai conversando. Para a semana que vem vai ter um artigo que eu e Paulo amanhã a gente vai conversar sobre isso. Vai ser para o Dr. Iron, que é o R3 da rodada. E é isso. Obrigado a todos pela participação e boa noite, gente. Obrigado, Fernando. Queria te dizer uma coisa. Teve um artigo que eu não coloquei, que é um artigo sobre morbidade de nefrectomia. Eu não botei, não é um artigo tão interessante, mas assim, eu deixo a provocação para vocês, façam uma discussão em algum momento sobre nefrectomia citoredutora para paciente metastático. Legal. Esse é um tema que assim tem que ser sempre revisitado. Então, contem comigo também se precisar, eu participo da discussão. Obrigado pelo convite, até uma próxima. Hugo, você vai participar conosco aí muitas vezes ainda. Obrigado aí pela... Boa noite, pessoal. Doutora Eugênia. Buenas noches. Buenas noches. Tchau, tchau, gente. Tchau.